está na área com notícias do Cruzeiro e a notícia quente que saiu durante a tarde e informamos em cima do lance aqui na Itatiaia. Já nós vamos pro outro lado da lagoa, como gostam de dizer, para repercussão desse assunto também, que tá do outro lado. Primeiro do lado celeste, Rubem Júnior, um abraço, boa noite, Rubens. Boa noite, Cirilo. A você, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, realmente em duas frentes, uma sexta-feira quente em Belo Horizonte, em torno do atacante Dudu. A Itatiaia já trazia, desde a semana passada, sobre o afastamento do atacante que não estava nos planos do técnico Leonardo Jardim, e ainda dentro do Rádio Esportes antecipávamos sobre a rescisão que estava pronta apenas para ser assinada pelo atacante Dudu. E chega ao fim a sua história no clube que o revelou, em 2010, quando fez 19 jogos, acabou em 2011, também de forma conturbada, sendo negociado para o Dinamo de Kiev. E teve também na semana passada toda a polêmica, no ano passado, na verdade, toda a polêmica envolvendo o atacante, quando foi anunciado pelo Cruzeiro. Aí a diretoria abre as portas, dá mais uma chance ao atacante, que acaba pisando na bola mais uma vez, pelo comportamento, pelo dia a dia, pelo ambiente. A decisão da diretoria do Pedro Lourenço em dispensar ao ponto de pagar a multa e o Dudu deixar a toca. Essa multa que teve no contrato que se encerrava no final de 2027, em torno de 60 milhões de reais. E o Cruzeiro, depois do afastamento do técnico Leonardo Jardim, quando não relacionou o atacante Dudu, já começou as tratativas, para solucionar e abaixar o valor da multa, que gira em torno de 12 a 15 milhões de reais, tem férias, encargos também, e o Cruzeiro, colocando ponto final na história com o Dudu, que no Campeonato Brasileiro fez 5 jogos, na temporada desse retorno ao Cruzeiro, fez 19 partidas e marcou 2 gols. Fim do Dudu, 33 anos, que vai seguir o seu caminho, João Vitor. Boa, Rubem Júnior. Vamos colocar na tela, inclusive, os números do Dudu, detalhadamente com a camisa do Cruzeiro em jogos oficiais. Para você que tá no YouTube, a gente mostra a imagem. Para você que tá no radinho, a gente detalha. 16 jogos oficiais pelo Cruzeiro, 11 como titular. 8 jogos no Campeonato Mineiro, 7 em cenário de titularidade, 5 jogos no Campeonato Brasileiro, 2 como titular, 3 na Sul-Americana, 2 como titular. Marcou 2 gols, nenhuma assistência, 936 minutos oficiais jogados aí na temporada, 468 minutos para marcar um gol nesse recorte, do Dudu. Primeiros 4 meses da temporada com a camisa do Cruzeiro. Alexandre Simões, como você avalia o fim da história do Dudu com o Cruzeiro, nesse novo momento dele? Ano passado era o objetivo da Raposa que essa história tivesse recomeçado, ficou para esse ano e já termina após 4 meses, Simões. Ô Cirilo, é interessante porque o Cruzeiro ficou mais tempo desejando o Dudu do que tendo o Dudu. Porque foi na janela de meio de ano do ano passado, que o Dudu teve a contratação acertada pelo Cruzeiro. E depois, anunciada. E depois voltou atrás. Anunciada não só pelo Cruzeiro, como pelo próprio Palmeiras, Eu me recordo até hoje de uma entrevista da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, dizendo na sede da CBF que o Dudu estava negociado com o Cruzeiro. E de repente ele chega e essa história dura muito pouco tempo, Foi um período extremamente conturbado. Ele pegou, se a gente for considerar o início da temporada aí, fevereiro, março, abril, praticamente pouco mais de 3 meses, 3 treinadores diferentes. E quando a gente diz diferentes, são diferentes mesmo, E aí, nessa transição pro Leonardo Jardim, o Dudu acabou não se adaptando aos métodos e aos modelos do novo treinador, e acontece essa ruptura, que na minha visão, e eu acho que assim, o Dudu tem todo o potencial e idade e qualidade para poder ir pro Atlético, pro Grêmio e arrebentar, mas
pelo conjunto da obra, pelo universo do último ano, se a gente fizer um recorte de um ano, né? O Dudu acumula mais polêmicas do que gols. Que ano passado ele não marcou pelo Palmeiras, esse ano ele fez 2 no Cruzeiro, né? Só com a Leila foram umas 2 polêmicas, né? E eu acho que ele sai como perdedor. Tem totais condições de se reerguer, tá? Mas ele já vem de um período ruim no Palmeiras, que foi o segundo semestre do ano passado, e sai do Cruzeiro dessa forma, com uma rescisão de contrato que não é a maneira ideal. Desejar sorte ao Dudu e tomara que ele consiga se reerguer e consiga voltar a ser aquele jogador que já desequilibrou jogos no Campeonato Brasileiro e que já deu títulos à sua equipe. É inegável que o Dudu do Cruzeiro nessa temporada está longe de ter números sedutores, né? Números interessantes que façam com que ele seja um cara cogitado e cobiçado, digamos assim, no mercado de transferências, caso ele estivesse naturalmente, né, no mercado natural aí, enfim, de alguém querer o Dudu empregado, né? Fazer um investimento para contratá-lo. 2 gols, 0 assistência em 16 jogos oficiais, é muito pouco para um cara que custava o que o Dudu custava ao Cruzeiro, para o movimento que o Cruzeiro fez no mercado aí desde o ano passado, e aí teve um insucesso no primeiro momento, sucesso depois em outros moldes. Fato é que os números dele não são bons. Mas os números de boa parte do elenco do Cruzeiro também não são, né? Isso é importante destacar. O Cruzeiro vive um começo de temporada muito conturbado e agora está se reerguendo, se reencontrando, apostando, e eu acho que tem que ser assim, apostando no novo treinador. E esse novo treinador chegou ontem na entrevista, depois deste 2-0 contra o Vila Nova de Goiás, e foi muito claro ao afirmar, Simões, que ele entende que neste momento os caras que estão no elenco entendem o que é necessário. E ele disse, primeiro a transpiração, todo mundo tem que suar a camisa para depois vir a inspiração. O Dudu não está deixando o Cruzeiro porque tem 2 gols e 0 assistência na temporada em 16 jogos oficiais. O Dudu está deixando o Cruzeiro por algo além disso. Porque quem manda no futebol hoje, que é o treinador, entende que ele não está inserido no projeto. Ele não entende o que é necessário para o projeto do Cruzeiro. O recado do Jardim na entrevista e em entrevistas, né? Em mexendo no time e depois nas falas justificadas em entrevistas, deixam claro que o Dudu não está saindo do Cruzeiro simplesmente por conta dos números, né? Até porque se fosse por conta de número, outros atacantes do Cruzeiro não estariam sendo utilizados e estão. E aí não estou falando, eu estou falando do Lautaro, por exemplo, né? Um cara que não tem lá grandes números na temporada. Você pega outras opções ofensivas do Cruzeiro que tem números ruins. Mas veja, por exemplo, a reviravolta do Gabigol. Como ele tem entendido muito mais, tem demonstrado fisicamente, tem corrido pra caramba, tem se dedicado, não tem nenhum tipo de polêmica extra-campo. O Dudu não está saindo por conta de desempenho técnico unicamente do Cruzeiro. Essa ruptura acontece por algo fora do campo, Simões. Exato, até porque, Cirilo, quando o Jardim coloca transpiração, tá? Ele cria um ranking em que o Dudu talvez não vença o Wanderson e o Marquinhos, que são as outras opções de lado de campo que o Cruzeiro tem, né? Mas, se o ranking for de qualidade, eu acho que o Dudu é o primeiro de forma indiscutível. De forma indiscutível. Agora, há um ponto ainda, né, ô Cirilo, que a gente precisa analisar, que com essa saída do Dudu, como passa a ser curta a possibilidade do Cruzeiro pro lado do campo, que é muito valorizada pelo Jardim, né? Ele passa a ter simplesmente só Wanderson e Marquinhos, porque o Bolassi para ele é um cara de centro, é um centroavante, e ele já deixou isso claro, né? E o garoto da base, o Tevez, foi trocado pelo Gamarra, não estava nem no banco ontem, né? Mais uma vez. Não, né? É uma novidade. Foi trocado pelo Gamarra. Aliás, é uma coisa que eu queria até saber, porque assim, é uma dúvida, né? A gente não tem essa... O Tevez e o Cruzeiro poderia mandar pra gente, de repente, informar se isso é verdade. Eu li na imprensa paranaense que o Tevez foi pro Atlético do Paraná com passe fixado, trocado pelo Gamarra. Se isso realmente aconteceu, eu acho uma coisa mais grave do que essa contratação frustrada do Dudu. Porque o Dudu poderia dar certo ou errado. Futebol não é